pessoal, eu estou aqui hoje na comunidade terapêutica Novo Sinai. Eu sou o Carlinhos Marques, um dos fundadores dessa casa que tem por objetivo, por missão, acolher pessoas com problemas de dependência química. Essa casa a gente começou esse trabalho em fevereiro de 2005 e já centenas e centenas de pessoas passaram por aqui com essa problemática que infelizmente vem tomando conta da sociedade de uma forma avassaladora, que é o problema da dependência química, a dependência do álcool, da droga, né? E a gente abriu esse espaço justamente para acolher essas pessoas que por uma infelicidade, por uma circunstância, acabou por se envolver com esse problema do álcool e da droga. Nós estamos aqui hoje nas dependências da comunidade, inaugurando, né, esse propósito, esse programa que se chama Sobriedade Já. E quando foi para escolher o nome desse programa, essa palavra sobriedade veio muito forte para a gente, para que a gente usasse essa palavra sobriedade, porque é justamente o que a gente trabalha aqui. A gente trabalha justamente pela sobriedade das pessoas. Mas eu queria falar com vocês justamente sobre a ideia e o verdadeiro sentido da palavra sobriedade. Se você fizer uma pesquisa, uma pergunta para as pessoas, perguntar o que é sobriedade. A grosso modo, as pessoas vão dizer que sobriedade é quando alguma pessoa não está sob o efeito de álcool ou de droga. Então ela está sóbria, ela não está sob o efeito dessas substâncias. Na verdade, a gente tem uma concepção diferente, uma concepção diferenciada sobre a palavra sobriedade, inclusive com relação aos internos que estão aqui com a gente, mas em relação a todos nós, a todo ser humano. O que a gente entende sobre sobriedade? Na verdade, sóbrio é aquela pessoa que está com sua capacidade total de decidir. Quando ele pode decidir por si próprio, sem nenhum tipo de interferência, seja essa interferência de uma outra pessoa ou de alguma substância, ou de repente até uma interferência dela própria com ela mesma, né? Então, sobriedade é algo muito mais do que a ausência de álcool e droga ou droga na vida das pessoas. E eu costumo dizer para todos os internos, quando eles chegam aqui, os meninos que chegam aqui, eu costumo dizer que se ele veio aqui para a nossa casa simplesmente para tentar parar de usar droga, tentar parar de beber, ele corre o risco de estar perdendo tempo, porque o objetivo tem que ser outro. O objetivo tem que ser essa busca de sobriedade. O objetivo tem que ser essa mudança de vida realmente, né? Então, uma das mudanças que vão ocorrer na vida dessas pessoas, é o que a gente sugere para todos aqui, uma das coisas que vai acontecer na vida dessas pessoas é deixar de usar droga, é deixar de beber. Mas um conjunto de outras coisas também são sugeridas para que se mude justamente essa postura. Nós somos uma comunidade católica, né? Mas nós não temos nenhuma restrição em estar acolhendo pessoas de outras religiões, muito pelo contrário, já tivemos pessoas de várias religiões aqui, porque a gente acredita que a cura para essa problemática toda seja realmente acolher as pessoas. A cura para essas pessoas é fazê-las entender que novamente existe a possibilidade de vida nova. A maioria chegam aqui, infelizmente, com a vida arrasada e assim, com a sociedade acusando tudo, mas o que é pior, eles próprios se acusando. Eles próprios se acusando e sentindo realmente uma impossibilidade de uma vida nova, bem com a vida destruída realmente por causa da droga. E a gente costuma dizer que a droga ela acaba sendo uma consequência e não é causa. A gente abre os noticiários e tem todo momento notícias sobre atitudes que as pessoas, que esses meninos, esses dependentes acabam por fazer, por cometer, por causa da droga.
isso acaba acontecendo. Mas a gente entende que isso é o ponto final já da história, porque a droga entra na vida de uma pessoa, presta bem atenção nisso, a droga entra na vida de uma pessoa depois que ela teve, infelizmente, uma droga de vida. Ela acaba agindo como algo compensatório de alguma coisa que as pessoas não tiveram. Eu sei que alguém que está me ouvindo, pode alegar a parte física, e nós vamos conversar sobre isso, as predisposições físicas que as pessoas têm, mas nós acreditamos nisso, nós acreditamos nessa acolhida e reverter um passado que não, infelizmente, trouxe algum desequilíbrio, um passado que de alguma forma deixou algo a desejar e a droga infelizmente veio suprir. Então estou apresentando para vocês, aqui é a nossa casa, aqui é a comunidade Novo Sinai, com essa natureza toda maravilhosa aqui, talvez até no fundo está dando para vocês ouvirem os pássaros cantando, né? Lá em cima está o alojamento, onde estão os meninos, e nós vamos estar com esse programa tentando colaborar e pedir para você que está me ouvindo, você que se interessou por esse assunto, que seja um multiplicador dessa ideia. Que é possível sim reverter essa vida que essas pessoas vêm levando, através do que? Através da acolhida, através simplesmente de um abraço que foi, eu disse que nós somos católicos, e foi o que Jesus fez. Nós somos mais do que católicos, nós somos cristãos. E o que Jesus fez foi se aproximar daquele que precisava. Então, é o que a gente está se dispondo a fazer. Nós estamos aqui desde 2005 e abertos justamente para acolher as pessoas com esse problema. E através desse programa, nós queremos colaborar também de uma forma preventiva para que outras pessoas, que os filhos de vocês, que o seu filho, que o seu vizinho, que o seu sobrinho, que o seu neto não tenha, infelizmente, a péssima experiência de conviver com a droga. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouco. Gente, eu quero agora, nesse segundo bloco, mostrar para vocês, eu convidei duas pessoas, na verdade, um ex-interno aqui da comunidade e um que atualmente se encontra interno há aproximadamente 4 meses. Eu convidei os dois. Um está sóbrio há quase 7 anos, depois de ter feito o tratamento aqui, vocês vão ouvir o testemunho dele. E o primeiro é esse que você vai estar ouvindo agora, que é o testemunho de um rapaz também que ele está há 4 meses aproximadamente, há 4 meses aqui na comunidade fazendo seu tratamento. Então presta bem atenção que nada mais forte de ouvir a própria pessoa falando dela mesma. Esses dois rapazes, esses dois homens, não vão contar histórias que eles ficaram sabendo de algumas pessoas por aí. Eles vão contar a história da própria vida deles. Bom, eu como todo ser humano, eu tive projeto, né? Tenho sonhos, tenho realizações, né? E tenho desejo como todo mundo, como todo ser humano, né? Mas infelizmente, por curiosidade, né? Eu conheci as drogas com entre 11, 12, 13 anos de idade e aos poucos o álcool e a droga foi me tirando a esperança que eu tinha, o sonho, os desejos, né, os meus projetos. E o álcool e a droga só foi a porta de entrada, né, porque depois eu conheci outras drogas, como a cocaína, né, e me tornei dependente de cocaína, de álcool e de droga, e por último agora, dependente de crack. Né. Só que eu não sabia das consequências da gravidade, é a mesma coisa. Se eu soubesse que o álcool e a droga ia me fazer mal, eu não teria experimentado, né. Se você souber que você vai comer um doce, vai te fazer mal, você não come. Mas infelizmente a gente só vem saber depois que a gente usou, né? Só que aí eu já não tive mais força para sair, mesmo eu querendo, eu sempre quis sair do álcool e da droga, desse mundo, só que eu nunca consegui, né? Não por falta de oportunidade, que oportunidade até eu tive, só que infelizmente
a droga ela foi muito mais forte, ela é muito mais forte do que eu, né? E eu já tive experiência de morar em rua por pouco tempo, já passei fome, já passei necessidade, já passei frio, já passei sede, né? Já andei como mendigo, como muitos que se encontram hoje na rua, né? Que a gente está cansado de ver, também já fui um deles, né? Eu tinha família, tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, tinha sobrinho, tinha parente. E com o tempo eu fui perdendo pouco a pouco. Primeiro eu perdi o respeito, depois eu perdi o ânimo de viver, depois eu perdi a esperança, depois eu perdi o sabor da vida, né? E, enfim, coisa que jamais eu esperava que eu fosse perder foi a minha família, né? Perdi meu pai, mas porque Deus permitiu, levou ele, né? Mas graças a Deus eu tenho mãe, tenho irmão, tenho irmã, tenho sobrinho, só que ao mesmo tempo eu não tenho ninguém, né? Por causa das drogas. Então, e aí eu perdi toda a minha família, perdi parente, amigo, me encontrei sozinho, desesperado, procurando ajuda, né? Só me restou a vida e uma gota de esperança dentro de mim, que era aquela vontade de viver. Procurei ajuda, infelizmente várias portas se fecharam, né? Não sei por qual motivo, mas várias portas se fecharam. E eu entrei em desespero. Quando eu pensei em me entregar realmente para o mundo das drogas, falar, bom, já que ninguém vai me ajudar mesmo, então eu vou voltar a mergulhar de cabeça. De repente, pelo amor e pela misericórdia de Deus, uma porta se abriu, que é onde eu me encontro hoje, que é a comunidade Novo Sinai, né? Que me acolheu. Quando eu cheguei, eu fui falar para eles sobre o meu passado, a primeira coisa que eles falaram para mim, o seu passado não interessa. O que interessa para nós é o seguinte, você quer ajuda? Você quer se recuperar? Eu disse, quero. Eles falaram, então vem. O importante é você de agora para frente. Não exigiram nada de mim, não perguntaram qual religião que era a minha, não perguntaram se eu tinha condições ou não de contribuir com a casa. Simplesmente só perguntaram, você quer se recuperar? Porque se você quiser, você está no lugar certo, né? Nós vamos te ajudar. E graças a Deus, me encontro, estou indo para o 4º mês que eu me encontro aqui na comunidade. Eu comecei minha vida na adicção, me tornei um dependente muito cedo, aos 16 anos. Eu já conheci o álcool, devido ao meu pai também ser um alcoólatra. E nas festas, bailes, isso foi se tornando cada vez mais frequente. E com isso, eu mal sabia que poderia desenvolver uma dependência em mim. Mas experimentei outras coisas também. Mas o pior de tudo, o que acabou com a minha vida, o que acabou com a vida da minha família, foi o álcool. Porque destruía eu fisicamente, psicologicamente, mas destruía também a minha família. Porque minha mãe, meu pai já estavam sem estruturas já para poder lidar comigo. Foi quando eu fui ao médico e fui encaminhado a fazer um exame, uma endoscopia. E saindo o resultado, ele me disse que eu tinha somente 3 meses de vida. Foi quando eu conheci essa comunidade, vim para cá. E aqui dentro, fazendo conforme sugerido por eles, pela coordenação, pela diretoria, pela espiritualidade principalmente, que é a base de tudo, eu fui me reerguendo, fui me reencontrando. Para uma pessoa que não tinha mais expectativa nenhuma de vida, como eu já disse, o médico tinha me dado 3 meses de prazo. Eu já estava numa situação que eu pedia para minha mãe colocar o álcool na minha boca, porque eu não tinha condições, eu tremia muito, uma abstinência violenta e já estava numa fase vomitando sangue, já tinha feridas por todo o estômago, já tinha pego o esôfago e por final estourado na boca. Eu ficava sentado numa cadeira de alpendre, só babando e perdi o movimento da cintura para baixo. Minhas pernas todas já estavam se descascando, os meus braços, a circulação já estava parando, já estava ficando todo cor de vinho. E o desespero era muito grande. Mas
o milagre foi feito por Deus e o trabalho desenvolvido pela comunidade. Tenho muito amor por essa comunidade, pelo que eles fizeram na minha vida, sou grato por tudo. Como eu disse, já não tinha expectativa e hoje, né, eu descobri novamente o valor da vida, resgatei os meus valores. Hoje eu sei que eu posso viver uma vida normal e eu tiro tudo o que eu passei, todo o sofrimento como um aprendizado e tento passar isso para outros também, né? Porque foi uma fase muito difícil. Eu não quero, não desejo, né, para ninguém tudo que eu passei, mas eu vi, agora eu posso ter uma vida com qualidade, voltar ao convívio social, principalmente ao convívio familiar, onde a minha mãe hoje se alegra em conversar comigo, não vejo mais minha mãe chorar. O meu pai, devido ao que aconteceu comigo, ele também parou, ele se absteve do álcool, sozinho, devido a eu também ter parado. Para quem já não tinha expectativa, agora eu dou valor a cada segundo, a cada minuto da minha vida e agradeço muito a Deus em todas as minhas orações, porque não foi fácil e não é fácil para ninguém. De todo mundo que eu vejo que entra aqui, eu sei a dificuldade que é, eu passei por isso. É uma coisa terrível que detona com a vida da gente mesmo, acaba com tudo, acaba com a família, acaba com a moral, nós vamos perdendo tudo e por fim até a vergonha. E também eu não tinha condições de fazer o tratamento, mas eu pude conseguir fazer o meu tratamento sem custo nenhum. Então começa daí a minha gratidão e eu não tenho palavras hoje para expressar tudo o que a comunidade fez na minha vida, né? Eu só posso dizer que hoje eu tenho vida, hoje realmente eu tenho vida. Agora eu quero falar com você, pai, mãe, professor, cuidador em geral, que tem sobre a sua responsabilidade, crianças, jovens, adolescentes em geral, né, sobre a grande importância da tua participação para que todo esse processo, tudo isso que a gente comentou, não venha assolar a sua família, não venha assolar o seu filho. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e chegou-se à conclusão que o maior pavor dos pais americanos é que os filhos se envolvam com droga. E eu tenho certeza, quase que absoluta, por dizer que se fizesse essa pesquisa aqui no Brasil, também, infelizmente, hoje é a maior preocupação dos pais. Os filhos vão para a escola, vão para as baladas e tal, e a preocupação de estar se envolvendo com droga é o que mais assusta os pais, né? E eu queria dizer da tua importância, da tua participação para que isso realmente não aconteça. Falando em pesquisa, houve também um concurso também nos Estados Unidos há um tempo atrás, quando estava em debate sobre a natureza, preservação da natureza. Então foi feito nas escolas, se não me engano, nas escolas dos Estados Unidos, foi feito um concurso para que se elegesse uma frase de impacto. Olha só que interessante, que se elegesse uma frase de impacto para falar sobre a natureza, sobre a preservação da natureza mesmo, né? E eu imagino que milhares de frases devem ter chegado e tal, e para surpresa das pessoas, chegou uma frase que foi a ganhadora. E olha só a frase, não sei se eu vou lembrar certinho como que era as palavras, mas o sentido eu tenho certeza que vou colocar para vocês. Que estava na hora de a gente parar de se preocupar em deixar um planeta melhor para os nossos filhos e se preocupar em deixar filhos melhores para o planeta. Olha só, que troca de palavras, mas que sentido grandioso que tem tudo isso aí. Porque é meio que da nossa natureza, a natureza dos pais, essa preocupação, não, eu preciso dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, e automaticamente a gente acaba levando isso muito para o lado material,
eu não tive isso, eu não tive aquilo, então eu quero dar isso para o meu filho. Tem um lado positivo nisso tudo, né? Mas a gente quer deixar algumas coisas para os nossos filhos e às vezes acaba passando meio que despercebido, talvez pelo comodismo, talvez por falta de informação e muitas vezes, presta bem atenção, por medo de não ser amado pelos filhos, a gente acaba não deixando filhos melhores do que a gente teria condição de deixar. Sabe, essa quando eu li essa frase, eu achei de uma profundidade e achei que poderia estar partilhando com vocês, porque realmente é uma coisa que me chamou bastante atenção. Então, já vamos pensar em relação a isso. Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para deixar filhos melhores para o nosso planeta, né? E dentro dessa experiência, gente, aqui na comunidade, a gente conversa, né, claro, com pais, né, dos meninos de todas as idades. A gente já teve aqui o mais novo, tinha 13 anos, o mais velho 68, para vocês terem ideia. Então a gente tem essa relação e uma conversa me chamou bastante atenção. Um dia quando um pai chegou para mim e falou assim: Carlinhos, eu não sei, eu não me conformo, eu não sei porque, o que aconteceu que o meu filho entrou nessa vida, se eu sempre quis ser o melhor amigo do meu filho. Na hora eu ouvi aquela frase e falei: puxa vida, mais uma vítima, né? Mais um pai vítima de uma situação tal, quis ser o melhor amigo para o filho e aconteceu isso, né? Mas depois, pensando em casa, raciocinando tal, eu cheguei a uma conclusão que aquela afirmação existia um perigo muito grande naquilo. Por quê? Porque se a gente for olhar a nossa realidade, quando a gente era criança, você, com seus 3, 4 aninhos, a gente começa a fazer nosso grupo de amigos. Depois com 5, com 10, são outro grupo de amigos. Depois a gente entra na escola, outro grupo de amigos. Na faculdade, outro grupo de amigos. Depois se casa, os amigos da esposa, os amigos do esposo começam a ser nossos amigos. Bom, resumindo, a gente passa a nossa vida e troca 10 vezes o ciclo de amizade. Mas e pai? E mãe? Agora, se você é pai e mãe e quis ser só amigo também, de repente o seu filho vai passar toda a infância, toda a adolescência, a juventude, tendo os amigos de fora e o amigo de dentro de casa. E não vai ter o pai e a mãe. Repensa essa situação, de repente isso pode servir para você. Gostaria muito que você pensasse na sua responsabilidade de pai, na sua responsabilidade de mãe e assumisse muito mais do que uma posição de amigo, mas realmente de pai e de mãe do seu filho. Gente, eu queria agradecer a atenção, a companhia de vocês. Queria deixar o e-mail de contato, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, vai ser um prazer interagir com vocês. É contato@novosinai.com.br. Outra vez, contato@novosinai.com.br. E agora eu gostaria que vocês sentissem essa música que eu vou tocar para vocês, vocês sentissem a letra dela e que a família de vocês fosse abençoada. Obrigado.
relógio biológico do dependente químico fica totalmente desorientado. Ele não tem hora para comer, ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para nada. Então fica disfuncional a vida de um dependente químico. A mente dele não trabalha de acordo com o corpo, com as necessidades diárias. Oi, tudo beleza? Olá, eu sou o Palhaço Bico Doce, então agora há pouco dando entrevista com o Carlinho. Tudo beleza? Não. Agora eu vou falar sério. Você aí, família, que tem algum da família, algum filho, parente, enfim, amigo, todos que estão no mundo das drogas, procure uma ajuda, procure uma clínica, procure o mais rápido possível antes que a droga te arrasta, te leva a sarjeta, antes que ela faça você de escravo. Faça que nem eu. Procure uma ajuda, põe Deus no coração e sempre Deus para você sair disso. Família, procure já urgente uma clínica. Sou o Palhaço e hei de seguir essa missão até o final. E quem sabe se depois de tudo terminado, uma infinidade de anjos gargalhando não venham me buscar e me levem até o céu, na presença de Deus Nosso Senhor, para que eu possa dizer: obrigado, Senhor, muito obrigado por ter me feito nascer, viver e morrer palhaço. E hoje é um prazer enorme estar aqui do lado do Dunga, participando desse programa com a gente. Ele que tem toda essa estrada, né, com essa marca do PHN, né, Dunga? PHN, e eu tive pensando, PHN e sobriedade já, PHN, por hoje não. E a sobriedade é para hoje, né? Exato. Tem tudo a ver, né? Porque o já Exatamente. tem o sentido do agora, né? Exatamente. Para já, para hoje. E realmente o hoje é o único dia que nós temos, né? Então o dia de ontem ele não existe mais, o dia de amanhã não está pronto ainda. De fato mesmo, nós só podemos trabalhar com o único dia que temos, que se chama o hoje. Então realmente o sobriedade já, né? Ou seja, viver no dia de hoje, essa sobriedade, as plenas condições de decidir, de planejar, de sonhar, né? De consertar o que porventura foi feito de maneira errada. Enfim, tem tudo a ver. A hora que eu ouvi o nome do programa aqui nos bastidores, eu já me identifiquei, porque realmente trabalhar o hoje para quem está nas drogas, para quem, por causa de um hoje mal vivido, muitas vezes adentrou aí no crack, por exemplo, um não bem dado naquele momento, né? Vivendo só por hoje, sobriedade já, o PHN, às vezes um não bem colocado pode garantir a subsistência da pessoa, o êxito da pessoa, a felicidade da pessoa, enfim. Realmente é uma necessidade. Levar as pessoas a acreditar que é possível ser sóbrio no único dia que nós temos.